Estamos de volta com mais um episódio do Review Games, o programa onde mostramos um pouco do gameplay e damos nossas primeiras impressões dos últimos lançamentos. Hoje vamos dar uma olhada rápida novamente na trilogia de GTA The Definitive Edition. Eles atualizaram o jogo. No dia 12 de novembro, lançaram um patch enorme que trouxe diversas melhorias. Já faz 2 anos desde que as versões para console e PC receberam alguma grande melhoria, e agora, do nada, jogaram essa atualização em nosso colo. Atualmente, o patch foi lançado para todos os consoles principais: PS5, Xbox Series X e S, Switch, PS4, Xbox One, tudo. Estou jogando no PS5. É de onde vêm as imagens de gameplay que você vê aqui. Mas, no geral, todas as versões receberam a maioria dessas melhorias. Você não vai ver 60 quadros por segundo no Switch, por exemplo, mas a maior parte das correções que vamos descrever se aplica a todas as versões. Agora você pode perguntar, por que isso é um grande negócio? Bem, se você não se lembra, quando essa trilogia foi lançada pela primeira vez há 3 anos, foi um desastre. Revisitar o jogo agora e olhar para todas as coisas que eles melhoraram só nos faz lembrar de tudo que eles erraram da primeira vez, o que é frustrante. Eles foram feitos de forma barata e apressada, o que foi uma grande decepção. Não vou me prolongar muito sobre o quão ruim foi o lançamento original de The Definitive Edition. Se você assiste a esses vídeos, gosta de Grand Theft Auto ou está online, já deve ter ouvido falar disso. Então a grande questão é, o que essa atualização realmente adiciona? Muita coisa. A maior mudança, e aquela que nos fez correr para o computador e começar a fazer esse vídeo, é o retorno imediatamente perceptível da iluminação clássica, entre aspas. E isso por si só faz esses jogos parecerem muito mais próximos dos originais. Por algum motivo, os remakes usavam uma iluminação mais naturalista, em vez das cores estilizadas e do visual característico dos jogos originais. Isso não funcionou, fazia os jogos parecerem planos e sem vida, não capturava a atmosfera e o clima únicos, sabe? A iluminação clássica aqui é muito melhor. Ela realmente faz esses jogos parecerem e se sentirem como os originais, pelo menos na maior parte. Vou usar principalmente o San Andreas como exemplo porque foi o jogo mais prejudicado no remaster. Esse foi o caso mais evidente. Foi o jogo onde mais coisas foram cortadas, mudadas desnecessariamente ou simplesmente quebradas. Agora, com a nova iluminação, efeitos atmosféricos e tudo mais, parece outra coisa. É como o dia e a noite. Eles também finalmente corrigiram a iluminação diferente para cada região, como deveria ser. Então, a iluminação de San Fierro é diferente de Los Santos, que é diferente de Las Venturas. Eles também arrumaram os efeitos atmosféricos e o clima. Houve muita reclamação sobre como a chuva estava horrível nas versões originais. Eles corrigiram isso. Acredito que já tinham feito essa correção há algum tempo, mas se você está jogando pela primeira vez agora, isso já está consertado. O clima agora está muito bom em todos os aspectos, na maior parte. E o mais legal no San Andreas é que cada região voltou a ter seu clima único. Você sabe, San Fierro tem aquela chuva pesada, o deserto, tem tempestades de areia, então está tudo realmente como deveria ser. A iluminação noturna também está muito melhor. Agora você consegue enxergar à noite, mas ainda mantém aquela escuridão apropriada. O jogo não te cega mais com aquelas luzes brancas intensas e escuridão total. Tudo parece novamente muito mais próximo de como os jogos originais eram, com um equilíbrio melhor. Em Vice City, as luzes das ruas voltaram a ser laranja à noite, em vez de brancas. Muitos detalhes como esse foram atualizados e melhorados, é quase impossível listar todos aqui, e as pessoas ainda estão descobrindo coisas dias depois da atualização. Agora, por que isso não estava na versão original? Essa é a grande pergunta. Essas são características básicas do jogo base, e demoraram mais para adicionar essas coisas de volta do que para desenvolver o San Andreas original. Sério, aparentemente o San Andreas foi feito em algo como 2 anos. De qualquer forma, o problema da distância de renderização e do nevoeiro foi finalmente resolvido por completo. Então, no topo do Monte Chiliad, você não consegue mais ver o mapa inteiro com os contornos e tudo aquilo que fazia o jogo parecer tão ruim. Agora, o mundo está devidamente encoberto pela quantidade apropriada de nevoeiro, o que faz o mapa parecer maior do que realmente é. Aquela camada de nuvens que deveria estar lá também foi reimplementada. Outra melhoria visual é que finalmente consertaram a água. Ela agora tem os efeitos que deveria ter e possui a transparência correta. Novamente, coisas básicas que deveriam estar no jogo desde o começo, mas antes tarde do que nunca. Parece também que a velocidade de nado do CJ voltou ao que deveria ser.
Agora, muitas pessoas tiveram problemas com vários modelos de personagens quando The Definitive Edition foi relançada originalmente. Muitos não gostaram de como Tommy ficou. Pode me zoar, mas vou dizer que gostei das escolhas criativas. Eles ficaram cartunescos, mas com um toque semi-realista. Mesmo assim, parece que ninguém ficou realmente satisfeito, então fizeram ajustes. O Tommy, em particular, agora parece muito mais como deveria para muitas pessoas, e isso se aplica a vários personagens principais e NPCs. Parece que muitos receberam uma reformulação, especialmente os personagens secundários, que agora estão bem melhores. Por exemplo, Ryder não tem mais aqueles braços alongados estranhos quando está andando de bicicleta. Há melhorias e correções de animações por todo lado. São pequenos detalhes, mas que juntos fazem a diferença. Ainda não parece perfeito, mas está muito melhor. E lembra de como, por algum motivo estranho, The Definitive Edition removeu várias pequenas animações e detalhes do mundo? Pois bem, grande parte disso foi corrigido. As torres de petróleo estão funcionando novamente, e os letreiros dos postos de gasolina estão girando. Parece que quase tudo está funcionando corretamente novamente, pelo menos pelo que vimos até agora, em uma primeira impressão. Eles também corrigiram muitas texturas das estradas para serem mais detalhadas, como eram originalmente, e muitas texturas parecem ter recebido melhorias. Nem todas, porém. Muitos objetos do mundo com textos ainda estão distorcidos e ilegíveis devido ao upscaling feito por IA. Antes, nos jogos antigos, muitas dessas coisas eram legíveis, mas agora ficaram meio sem sentido. A maioria dos letreiros está ok, eu diria que a maioria deles está bom, mas algumas coisas menores, como os textos nos caminhões, ainda estão com problemas. E mais uma coisa, finalmente corrigiram o bug de mirar enquanto se move. Isso é uma coisa irritante a menos para se preocupar. Todas essas coisas parecem pequenas, parecem detalhes insignificantes de forma isolada, mas quando você junta tudo, elas realmente afetam a atmosfera geral desses jogos. Os originais eram coloridos e tinham uma iluminação atmosférica e peculiar. Já as edições definitivas originais, além de todos os outros problemas, tinham uma iluminação plana e estéril que tirava toda a vida dos jogos. Você sabe, daquele tempero, aquela sensação dos jogos originais. Em remakes e remasterizações, seja qual for o nome, algo na paleta de cores, iluminação e sensação precisa ser traduzido para ativar na sua mente aquela memória do jogo antigo. Originalmente, as edições definitivas faziam esses jogos parecerem meio sem graça. Consigo entender a ideia de buscar uma iluminação mais natural e realista para dar ao jogo uma aparência mais HD, ou algo como um remake feito por fãs na Unreal Engine. Mas simplesmente não funcionou aqui, então fico muito feliz que trouxeram de volta a iluminação clássica. Estas são todas as grandes melhorias na edição definitiva. Os jogos agora estão melhores e mais fiéis às versões originais. Conseguiram eliminar a maioria dos principais bugs do jogo até este ponto, e parece que corrigiram a maioria das costuras no mundo e alguns problemas de colisão. Não encontramos todos, então ainda é bom ficar atento, mas no geral, as coisas parecem estar bem melhores. No que diz respeito à edição definitiva, esta é de longe a melhor versão do remaster até agora, consideravelmente melhor. Melhoraram em todos os aspectos que realmente importam. E, se você, por qualquer motivo, não gostar da iluminação clássica, agora é possível desativá-la, se preferir. No entanto, essa edição definitiva não é perfeita. Algumas mudanças são meio estranhas, como o fato de certas cutscenes terem sido removidas e substituídas por diálogos no próprio jogo. Geralmente elas são cenas muito pequenas, nada muito importante. Talvez isso tenha sido feito para deixar você no controle em certas partes onde cutscenes foram consideradas desnecessárias, mas ocasionalmente isso acaba parecendo meio estranho. E pra mim, o mais decepcionante é que as trilhas sonoras ainda estão meio mutiladas, e isso é muito chato. San Andreas foi o mais prejudicado, mas Vice City também perdeu algumas faixas. Olha, sabemos que direitos musicais são caros e que licenciamento é algo complicado. Algumas dessas músicas devem ter um custo absurdo, mas ainda assim é uma pena que estejam faltando. Em resumo, são 31 músicas ao todo, e algumas delas são verdadeiros clássicos. A perda de tantas faixas é o que realmente me entristece, cara. Eu gostaria que eles encontrassem uma maneira de trazê-las de volta ao jogo, porque a música é uma parte tão importante da identidade da série. Não sei se a Rockstar simplesmente não quer pagar pelas licenças, ou se muitos dos artistas não querem estar no jogo, recusaram, ou seja lá o que for, mas a falta de tantas músicas na edição definitiva prejudica muito o pacote como um todo. Mas esse já era o caso quando essa versão foi lançada originalmente e estava ainda mais bagunçada. E infelizmente continua sendo o caso agora.
É algo que, se você está jogando pela primeira vez, talvez nem perceba, mas se você sabe e isso estraga a experiência. Então, pra quem já tem o remaster, mas o deixou de lado por desgosto ou frustração há 3 anos, talvez agora seja a hora de dar uma nova chance. Esta é a melhor versão até agora. Mas, pra quem ainda está na dúvida, bom, essas são basicamente atualizações gráficas simples e os jogos ainda são os mesmos de sempre. Ainda argumentamos que a edição definitiva não é o tipo de remake ou tratamento que esses jogos mereciam. É tudo muito básico e caro. As melhorias de qualidade de vida são ótimas. Não nego que ter um sistema de autosave adequado e uma mira mais moderna seja algo bom. É bom, muito bom, mas tudo isso já deveria estar presente desde o início. Estou feliz que agora a coisa toda esteja em um estado muito melhor. Ainda acho que, mesmo com os erros dos desenvolvedores, ter um jogo melhor no universo é sempre melhor do que ter um jogo ruim. Mas é isso. Esse foi o Review Games, você sabe como funciona. Damos alguns prós, alguns contras e algumas opiniões pessoais. Agora queremos ouvir as suas aí nos comentários. Se você tem boas memórias com esses jogos, adoraríamos ouvi-las. É engraçado, sabe? Ou talvez você tenha boas memórias apenas com essa edição definitiva. Lembra quando ligou o GTA 3 pela primeira vez e viu a chuva? Eu achei que tava tendo algum tipo de problema médico quando vi aquilo. Enfim, vamos falar sobre esses jogos, os originais. Se você esteve acompanhando as atualizações visuais, de iluminação ou qualquer outra coisa, deixe um comentário. E se você gostou desse vídeo, gostou de falar sobre jogos conosco e de ver um pouco de gameplay na tela para talvez ajudar a informar sua compra ou download ou seja lá o que for, clicar no botão de curtir nos ajuda. Como sempre, obrigado por assistir e a gente se vê na próxima.